Bom dia a todos, boa tarde a todos. Veja, hoje nós iremos começar o nosso trabalho com o perímetro de uma imagem geométrica, que é a passagem de geometria e aplicação que está sendo exposta essa semana. Então, a aula de hoje, a gente vai observar o que é o perímetro da figura. Então, vamos ver no seu conceito o que seria. Perímetro nada mais é do que o aluno somar os lados de uma figura, ou seja, ele vai ver o contorno da figura e vai somar todo o seu contorno, que poderá vir em metros, em centímetro, em decímetro, poderá vir qualquer unidade de medida específica. Então, como eu coloquei aí no conceito, perímetro seria, chamamos de perímetro a soma dos lados de uma figura geométrica. Seria, na realidade, somar as medidas do contorno dos lados de uma imagem geométrica. Então, na realidade, quando a gente falar de perímetro, o aluno vai olhar o seu contorno, as suas laterais ou lateralidades e vai somar todas as partes laterais de uma imagem. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos. Veja, o primeiro exemplo aqui, eu tenho um retângulo. O retângulo, ele tem dois lados que tem 9 centímetros, o contorno aqui, ó, 9, depois 10, depois 9, depois 10. Então, o contorno da figura seria isso aqui. Se eu peço ao aluno que ele demonstre qual o perímetro, ele vai somar todos os lados da figura. Então, foi dado em centímetro, e aí eu tenho 10 mais 10, como foi colocado aqui, 20, 9 mais 9, 18, que 20 mais 18 dará 38 centímetros, certo? Então, essa primeira questão seria isso. Já o perímetro aqui não teve unidades de medidas, mas diz que nessas imagens aqui, a unidade seria o espaço entre os dois pontos que estão aqui. Então, entre esse ponto e esse seria uma unidade, aqui seria outra, assim por diante. Então, se eu perguntasse a vocês, qual é o perímetro dessa figura 1? Então, o aluno vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria 9 unidades. Aqui, por exemplo, na figura 2, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Nesse terceiro aqui, nessa terceira figura aqui, seria 1, 2, 3, 4. E na quarta figura seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Certo? Então, essa é uma outra modalidade de estudo da figura por perímetro, mas vocês viram que a gente observou as unidades de contorno dela, tá? Foi dado um problema aqui e eu tenho como se eu tivesse uma pessoa no solo e outra pessoa lá no topo. Aí pergunta, a pessoa que está aqui no chão, no solo aqui, qual será a distância que ela vai ter que percorrer para alcançar a pessoa que está em cima? Então, é a gente somando 2 mais 2, 4, com 2 é 6, com 3 vai ser o que? 9, 9 com 2, 11, com mais 3, 14, certo? Então, seria esse o contorno aqui todinho que a pessoa iria fazer, certo? Essa demonstração aqui. E a última questão, eu tenho um campo de futebol que ele tem na sua lateral, lateral aqui de 100 metros e a largura 70 metros. Então, o aluno, ele vai ter que fazer todo esse contorno aqui. Então, se eu tenho 100, 100, eu terei 200, 200 com mais 140, vai ser o que? 340 metros no seu contorno geral. Se uma pessoa dá 5 voltas aqui, o jogador dá 5 voltas, então ele terá 340, certo? Multiplicado a 5 voltas, que será 1.700 metros que ele irá percorrer. Então, está aí feito alguns exemplos, né, do estudo de perímetro,
que nada mais é do que a soma dos lados de uma figura. Ok? Até mais.